E aí, juventude feliz e sadia, como vão vocês? Tudo bom? Então, galera, aconteceu uma coisa chata. O vídeo foi bloqueado porque eu usei algumas cenas do filme. Já tinha usado cena de Urusei antes, mas parece que Beautiful Dreamer bloqueia. Mas então eu vou colocar algumas imagens onde der. E onde tiver algumas cenas que são meio imprescindíveis, eu vou deixar um link no comentário fixado para vocês poderem ver essas cenas. Beleza? Obrigado aí pela compreensão. Você sabe o que Urusei Yatsura, Ghost in the Shell e a lenda de Urashimataro têm em comum? Pois é, a resposta está no título desse vídeo, e é o segundo filme de Urusei Yatsura, Beautiful Dreamer. O filme foi dirigido por Mamoru Oshii, que depois veio dirigir Ghost in the Shell, e tem muitos conceitos e ideias baseados na lenda de Urashimataro. Esse filme é incrível, pelo menos pra mim, ele é a minha parte preferida de Urusei Yatsura. Dos 195 episódios, 12 OVAs e 6 filmes, esse filme específico é a minha coisa preferida. Bom, mas antes de falar do roteiro em si, e não se preocupe que esse vídeo não vai ter spoilers até um certo ponto, eu vou indicar quando que eu vou começar a falar do roteiro, então se você ainda não assistiu o filme, assiste esse vídeo até o tempo que vai estar marcado aqui, e depois vai ver o filme, por favor, porque é um filme muito bom e vale muito a pena ver. Bom, o Mamoru Oshii ele começou dirigindo Urusei Yatsura. Ele dirigiu todos os episódios até o 106 e dirigiu também esse segundo filme. Quando ele entregou o argumento de Beautiful Dreamer pro estúdio, a galera não quis fazer o filme porque achou que ia fugir muito do escopo do anime, que ia ficar muito diferente, ia ser uma coisa muito fora daquilo que se esperava de Urusei Yatsura, que era gag, comédia, coisa sem compromisso. Só que depois de alguma insistência lá, o Mamoru Oshii ele conseguiu colocar Beautiful Dreamer em prática. E é engraçado que depois disso ele acabou saindo do estúdio, porque o filme sai depois do episódio 99 e então ali um pouco depois disso ele sai do estúdio e coincide inclusive com a troca do estúdio Pierrot pro estúdio Jin. Mas o filme pra mim ele é muito legal justamente por ser diferente. Não que eu acho que o anime é ruim, mas às vezes ele acaba sendo um pouco repetitivo. Existem episódios ótimos, com histórias incríveis, mas às vezes ele fica um pouco cansativo. E Beautiful Dreamer ele quebra um pouco essa sequência. Depois que você já viu 99 episódios, ele vem com uma coisa completamente diferente, que você não esperava. Uma coisa mais profunda, e que traz um sentimento, traz uma reflexão. Eu costumo dizer que o segundo filme ele te dá a quantidade certa de coisas pra você segurar na mão. Sabe aqueles filmes que vão jogando coisas pra você segurando e aí no final você consegue organizar todas elas e entender o filme? Pois é, Beautiful Dreamer te dá a quantidade certinha pra você ir segurando e quando você chega no final, você consegue encaixar tudo, entender e consegue pensar. Aliás, falando desse final, uma coisa que eu citei no vídeo de top 10 músicas de Urusei Yatsura é a questão da música de encerramento. A Iwa Boomerang é perfeita para encerrar esse filme, porque quando você acaba o filme, você levanta e fica pensando sobre o que você acabou de assistir. Quando você finalmente pega tudo isso que você estava segurando, consegue organizar e entende o que aconteceu, aquela música com os créditos subindo é o plano de fundo ideal para você refletir sobre o que você acabou de assistir e conseguir processar todas as informações. Mas não só a Iwa Boomerang, que é uma música pra mim perfeita, incrível, maravilhosa e linda, as músicas de fundo também são muito legais. Edge of the Pond, por exemplo, é um exemplo muito da hora, e a música orna muito bem com o momento que os personagens estão vivendo ali. O roteiro do filme ele é baseado em muitas coisas e muitas ideias, e eu acredito que tenha sido muito uma coisa pessoal do diretor, de várias reflexões que ele foi tendo e anotando pra botar num filme e poder se expressar e colocar pra fora tudo que ele estava sentindo. Mas uma das referências mais claras que o filme faz, e ele realmente fala isso, coloca com todas as letras e põe pra você, é a lenda de Urashimataro. Essa lenda é uma lenda antiga japonesa que conta sobre um pescador que salvou uma tartaruga que estava virada na praia, e essa tartaruga então convida ele para subir nas suas costas e ir conhecer o reino do fundo do mar. Chegando lá, a tartaruga conta pro rei da bondade do pescador, então fazem muitas festas com ele se apaixona pela princesa e tudo mais, mas depois de vários dias ele acaba sentindo muitas saudades da onde ele vivia. Então ele volta e ganha de presente uma caixa, que ele deveria abrir só quando ele estivesse bem velhinho de cabelos brancos.
Só que quando ele chega de volta na vila, ele descobre que já tinham se passado 300 anos. Ninguém mais reconhecia ele, tudo estava diferente. E aí então ele fica muito triste por ter perdido todos aqueles anos. E ele abre a caixa. E quando ele abre a caixa, uma névoa branca envolve ele. Ele fica todo velho. E do fundo do mar vem uma voz dizendo pra ele que aquela caixa continha todos aqueles anos que se passaram e que ele não viveu. E que agora tinha chegado o peso dos anos. E que ele tinha perdido a juventude dele por não ter sabido aproveitar. O filme foca bastante nisso, inclusive rola uma referência sobre a tartaruga. Além da lenda de Urashima Taro, outra lenda que é muito evidente é a lenda do Baku, que era o demônio que comia pesadelos. Você pode dar uma pesquisada sobre, mas em resumo, ele é uma entidade da China que se alimenta de pesadelos. Então quando você tem um pesadelo, é normal você fazer um pequeno ritual ali pro Baku, para que ele proteja os seus sonhos. E aqui em Beautiful Dreamer a gente tem o Baku, que mitologicamente é essa imagem, personificado nesse simpático porquinho aqui. E quando você assistir o filme você vai ver que ele não é tão simpático quanto parece no fim das contas. Mas o filme também traz várias frases de reflexão sobre a relatividade do tempo, não num nível físico, mas num nível psicológico mesmo. Fala sobre a gente tá deixando o tempo passar e não tá vivendo, sobre a gente tá vivendo todos os dias iguais e que em tese o tempo não tá passando enquanto ele ao mesmo tempo passa. E tem muitas reflexões que eu acredito que o próprio diretor tenha tentado tirar dele e jogar pro mundo. E quando você assiste com atenção o filme, você absorve várias dessas reflexões e fica pensando, caramba, não é que ele falou, meu? Mas para além disso, o Beautiful Dreamer tem várias cenas marcantes, tocantes e um final bem interessante. E eu só falei de qualidades até agora, até porque eu considero Beautiful Dreamer o meu filme preferido. Mas eu vou falar aqui do maior defeito de Beautiful Dreamer. E o maior defeito dele é justamente ser um filme de Urusei Yatsura. E antes que você venha dando dislike, enfim, se você for dar dislike, dá mesmo, porque dá engajamento, mas tenta entender o meu ponto de vista. Beautiful Dreamer é um filme muito diferente daquilo que se espera de Urusei Yatsura, e por isso alguns fãs acabam não gostando, embora muitos concordem comigo também que é a melhor parte de Urusei. O fato de ser de Urusei tem uma série de episódios e uma série de personagens e várias coisas que você precisa se situar antes de assistir o filme, afasta muitos públicos novos de quererem conhecer a história, que é uma história muito boa. E que na verdade, assim, em tese você não precisaria conhecer muito de Urusei para poder assistir esse filme. Mas como existem muitas dinâmicas entre os personagens, e inclusive é uma coisa que eu falei no meu vídeo sobre Crazy Galaxy, que quando você pega uma ideia nova e traz para uma coisa estabelecida, nem sempre isso dá certo, porque você fica preso a várias dinâmicas e personagens, personalidades pré-existentes, e você fica um pouco com a sua criação limitada ali. Eu acho que aconteceu um pouco disso com Beautiful Dreamer. Talvez o Mamoru Oshii no começo de carreira tivesse um pouco afobação para colocar os seus roteiros em prática. Enfim, tô chutando, né? Não sei. Talvez ele tenha dito isso em alguma entrevista em japonês, como eu ainda não sei ler japonês, eu perdi isso. Mas a questão é que o fato dessas ideias terem sido jogadas em Urusei Yatsura é um presente para os fãs de Urusei, mas acabou privando um pouco das pessoas que não gostam de Urusei, ou que não conhecem, ou que não têm contato, de conhecer esse filme. E imagina se Akira fosse um filme que fosse lançado depois de 40 episódios de um anime, com outros personagens e tudo mais. Será que teria feito mesmo sucesso? Eu sei que tem um mangá de Akira, mas tipo, o filme é a única produção audiovisual que se tem de Akira, então as pessoas vão lá e assistem aquilo porque é só o filme. O Urusei Yatsura você tem que assistir vários episódios para você entender a dinâmica dos personagens e poder consumir o Beautiful Dreamer, porque eventualmente você pode ficar um pouco perdido nas coisas que vão acontecer ali. E pra mim esse é o maior defeito de Beautiful Dreamer. Bom galera, se você ainda não assistiu o filme, o vídeo vai ficando por aqui pra você. Fecha esse vídeo, mas não sem antes dar o seu like. Comenta aqui antes, depois você vem aqui e edita o seu comentário falando o que você achou do filme, etc. Não tem tantos comentários, dá pra você achar o seu comentário tranquilamente depois.
Mas é isso, assim, espero que você tenha se interessado em assistir Beautiful Dreamer. Acredito que a audiência do canal aqui que gosta de vocês já tenha visto esse filme. Mas enfim, se você ainda não viu, espero que eu tenha influenciado você a ir assistir, porque é um filme muito bom, cara, muito, muito bom, muito legal mesmo, e vale a pena assistir, pelo menos pra conhecer, pra ter essa experiência. E sério, não pesquisa resumo, não faz nada, porque assistir é uma experiência. Não é um filme que você assiste pelo roteiro, e sim pela experiência de você, os plot twists, as coisas que vão acontecendo, você tentando entender as coisas. Tudo isso faz parte da experiência, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, é nóis, falou! Mas se você já assistiu Beautiful Dreamer, existem aqui algumas cenas que eu queria destacar. Porque assistindo o filme pela segunda vez, como eu assisti pra escrever esse roteiro, eu percebi várias coisas que você não percebe na primeira vez. Porque na primeira vez você tá ocupado carregando aquele monte de informação que o filme vai te jogando pra você desembaralhar tudo no fim. E quando você assiste já sabendo que no fundo tudo é um sonho da Lum, tá sendo controlado pelo Mujaki, e todas essas coisas, você assiste mais leve e consegue prestar atenção em alguns detalhes. E eu vou colocar algumas cenas aqui e vou comentar alguns trechos. Quando você assiste é notável que o filme ele começa com uma atmosfera diferente. Apesar de ter as gags do Darling, do Wataru fazendo besteira e todas essas coisas, você percebe que a paleta de cores ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais, umas tonalidades mais escuras talvez. A animação também ela é mais bem feita, mais caprichada, porque afinal é um filme, né? Mas você também sente uma atmosfera diferente, o jeito como os personagens agem, a sonoplastia. Tudo isso é feito para criar um clima diferente. Então logo a gente tem a cena onde a Lum e a Shinobu vão fazer o chá e elas vão falando de sonhos. Ali a gente meio que tem a sintetização da Lum, porque ela é a princesa de um planeta e o sonho de vida dela é viver feliz com o Wataru, com o Jariten, com o Megane, com o Mendel e viver com aquele pessoal. E aquilo é aquilo que ela já tem, ou seja, ela vive uma vida plena e satisfeita. Ela não entende muitas das coisas da Terra. Ela é retratada muito como uma personagem ingênua, porque muitas das coisas que acontecem no planeta dela são completamente diferentes daqui, e ela não consegue entender muitas das coisas. Mas mesmo assim, ela tem uma vida feliz, talvez muito por causa dessa ingenuidade. E isso vai ser importante depois, porque o Mujaki, ele pega o sonho da Lum e aprisiona todo mundo ali, porque ele consegue ver naquilo um sonho puro, um sonho genuíno e um sonho bonito, que ele queria manter pra sempre. Logo depois a gente tem a cena do semáforo, que é uma cena bem doida, e quando eu vi assim eu comecei a perceber que as coisas não estavam dando certo. Ela tem uns elementos de teatro kabuki, e tem aquela musiquinha, e a cidade toda vazia. Um sentimento meio louco, né? Tipo, como se eles estivessem andando, sei lá, num domingo à noite. Eu não sei muito o que extrair dessa cena, eu só acho ela meio doida. Eu tenho certeza que você já sonhou com alguma coisa tão aleatória e esquisita quanto aquela cena. A gente tem também a cena do onsen, falando sobre os dias estarem passando e as pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém percebendo. Quem sabe se não passou anos e a gente não viu porque a gente tá fazendo todo dia as mesmas coisas. E isso é uma crítica social incrível. Sabe quando a gente fala, nossa, o ano passou e eu nem vi? Porque a gente tá fazendo todos os dias as mesmas coisas. Todo dia é igual e a gente não vê o tempo passando. E ali tá todo mundo já dentro do sonho. E inclusive é engraçado, porque se você parar pra pensar, a Lum criança, ela tá aparecendo em vários pontos do filme ali desde o começo. Ela já tá ali de costas pra não revelar muito, mas ela sempre aparece ali. E aí então a gente começa a ter vários indícios de que o sonho é da Lum. Quando, por exemplo, tem a parte onde o Onsen e a Sakura mandam todo mundo embora e eles não conseguem ir embora. Mas é engraçado porque só os protagonistas ali é que não conseguem ir embora. Todas as outras pessoas somem. E no dia seguinte elas reaparecem, inclusive com o tanque caído ali na piscina. Porque na verdade, no sonho da Lum, aquelas pessoas, outras não importam. Elas são figurantes. Pra Lum, do ponto de vista dela, o que importa são os entes queridos dela. Quando você sonha, você tá preocupado com o que tá acontecendo com você. Tem uns figurantes lá no seu sonho. Mas sei lá, você não sonha pensando, nossa, será que aquela pessoa do meu sonho tem uma vida?
Será que aquela pessoa foi pra casa? Será que aquela pessoa tem um cachorro em casa? Você tá sonhando da sua perspectiva. E quando você tá vivendo também muitas vezes é isso. Você tá vivendo da sua perspectiva e não tá pensando muito na dos outros. Mas se você estivesse vivendo aquela situação, você se perguntaria, ué, as outras pessoas conseguiram voltar pra casa? O universo não trouxe elas de volta? E inclusive a Sakura descobre ali que estão sonhando porque o taxista é o Mujaki. E olha, se você não se ligou até agora, nesse momento do filme, eles já falaram pela 35ª vez que só tem mais um dia para a exposição da escola e que eles precisam agilizar tudo e que eles precisam fazer rápido. E todo dia só falta um dia para a exposição da escola. Os dias estão realmente se repetindo ali. Nesse filme, para mim, a maior representação de um sonho é a cena que eles correm na escola de madrugada. Porque as coisas simplesmente não têm sentido. Você atravessa de um lado para o outro e sai no mesmo lugar, e a escola ganha mais um andar, e a escola começa a afundar, e as coisas vão se tornando desesperadoras. Eu não sei, eu tenho muitos sonhos desse tipo, então isso acabou me tocando um pouco, mas é realmente essa coisa louca e essa coisa que você tá num cenário do mundo real que você conhece, mas as coisas não fazem sentido, as coisas estão com uma ordem subvertida. E isso pra mim é a cena mais representativa de um sonho dentro desse filme. E a cena do avião ela só serve pra confirmar a história de que esse filme é baseado na lenda do Urashimataro, porque no fim das contas eles estão vivendo em cima da tartaruga e não estão vendo os dias se passando, como os dias estão se repetindo enquanto eles estão em cima da tartaruga e pra eles só passou um dia. Mas então rola o salto temporal e as coisas são narradas pelo Megane. Dizem que o Megane era muito baseado no Mamoru Oshii, porque o Megane não existia no mangá, ele foi criado pro anime. Não só o Megane, como o Permy, o Kakugari e o Chibi também. Ele era o único cara ali que talvez se preocupasse com a situação. Tanto que ele não deixa o Chibi roubar um chocolate no mercado, porque o mercado tá sempre sendo abastecido miraculosamente, mas ele continua querendo manter a ordem e pegar só o necessário. Então você vê ali que tem muito essa coisa do cara tentando manter a ordem, enquanto as outras pessoas estão só querendo aproveitar os dias dela. E nesse salto temporal, as imagens do mundo destruído, vazio e sem ninguém, pelo menos em mim, não causam uma estranheza ou uma angústia, como em muita gente causa, né? Que se chama autofobia, que é o medo de ficar sozinho. Na verdade, eles transcenderam. Eles estão vivendo o ápice do Carpe Diem ali. Eles não querem saber se a humanidade vai acabar, se vai ter amanhã ou se não vai ter amanhã, ou se eles estão sozinhos. Eles estão ali para aproveitar o dia deles. Esse sentimento, essa ideia é muito louco, assim. Porque muitas vezes a gente fica preso a uma angústia do tipo, cara, será que a humanidade vai acabar? Será que eu vou ficar sozinho? E eles estão ali, uma meia dúzia de pessoas, a humanidade é aquilo, o espaço geográfico é aquele, e eles estão simplesmente vivendo, eles transcenderam isso. E aí quando rola esse salto temporal, rola uma das cenas pra mim que é uma das mais bonitas, que é inclusive a cena que toca Edge of the Pond, que é a cena deles vivendo naquele mundo pós-apocalíptico. E eles assistem filme no cinema, eles patinam, eles nadam, eles fazem as coisas e vão aproveitando a vida. Eles não sabem o que está acontecendo, eles não sabem por que está acontecendo. E eles não querem saber por que está acontecendo, eles querem aproveitar. Porque no fim das contas esse é o sonho da Lum. A Lum ela quer continuar vivendo a vida dela e aproveitando cada segundo, junto com os amigos dela, junto com a Taru, com o Ten, com a mãe do Taru, com a Shinobu. Eles só querem continuar vivendo e é o sonho dela se realizando. Na verdade não tá se realizando, mas tá se realizando em tese. E cara, e aí então a gente tem o Mendel que tá preocupado andando com o tanque pra lá e pra cá e tudo mais. E tem a cena da torneira. Ele abre a torneira e ela não funciona. Por quê? Porque é o sonho da Lum. Como é a Lum que cria aquele mundo na cabeça dela, ela não tá preocupada se a torneira lá tá funcionando. Ela só tá preocupada se a torneira lá tá funcionando quando ela precisa usar aquela torneira. Então quando ela abre a torneira, a água começa a cair. É muito louco você ver isso, principalmente pela segunda vez, porque você já se ligou em todos os pontos. Bom, as últimas cenas do filme, elas são umas cenas mais de ação e de desvendar tudo o que tá acontecendo. A cena final ela é engraçada, porque
apesar da gag, do beijo que não rola e etc., a Lum, ela acorda e fala, nossa, eu tive um sonho muito louco. E meio que a galera ignora isso, varre isso. Você com certeza já teve esse sentimento de ter um sonho muito louco. Você acorda e, tipo, você fica pensando nele por 2 minutos. E depois que você acorda de verdade, você esquece ele. Meio que nada aconteceu. Até disso, o Mamoru Oshii, ele conseguiu colocar esse sentimento em relação ao sonho no filme dele. Esse filme é muito legal. Eu espero ter conseguido trazer algumas reflexões e coisas assim. Enfim, eu sentia que alguém precisava falar desse filme. E não ia rolar fazer uma essay porque ia acabar ficando muito impessoal e eu preciso jogar os meus sentimentos sobre esse filme. Se você gostou desse vídeo, dê o like. Se você não gostou, deixa o dislike, comenta aí o que você acha. Se você assistiu só uma vez o filme, vai assistir de novo, pô. É legal pra você pegar todas essas referências e as coisas que vão acontecendo.